Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de polinômios e a gente vai falar das operações básicas. As operações básicas de polinômios são todas as operações que não envolvem divisão. A divisão de polinômios é uma operação um pouquinho mais complicada que a gente vai ter que trabalhar com muita calma, ok? Levam algumas aulas para a gente aprender a divisão de polinômios, que é a principal operação. Hoje, nessa aula, a gente vai falar só das operações básicas e você vai ver que são operações que você faz desde o seu ensino fundamental. Vamos lá, eu tenho dois polinômios aqui, p de x igual x ao cubo menos 4x² menos x mais 4. Esse polinômio, o primeiro aqui, o p, ele é de grau 3. Então, deixa eu te ensinar um símbolo. Para indicar o grau de um polinômio, nós usamos gr. Aí você coloca assim, o gr do polinômio p é igual a 3. É o maior expoente aqui do polinômio p. E nós temos o polinômio q de grau 2, 2x² menos 2. Então, o grau do polinômio q, aqui está, é igual a 2. Ok. Então, o desenho desse gráfico aqui, o desenho do gráfico de grau 2, você já conhece, né? Um polinômio de grau 2 tem uma parábola como gráfico. É um gráfico que você estuda já desde o ensino fundamental. O polinômio de grau 3 depende da quantidade de raízes que nós temos. Pode ser um gráfico assim. Vamos fazer aqui assim. Peraí, deixa eu apagar que eu entortei ele demais. O polinômio de grau 3 pode ser um gráfico assim, dessa forma. Pode ser o contrário, pode ser um gráfico assim, ok? E pode ser um gráfico assim também. Espera aí que também entortei de uma maneira que eu não deveria. Vou fazer assim, ó. Assim. Legal. E também pode ser o contrário, invertendo como se fosse um espelhinho, né? Aqui eu exagerei, aqui assim. Acho que eu entortei demais, alguma coisa assim, ó. Assim e assim. Então, esses gráficos aqui são gráficos de um polinômio de grau 3. Você não precisa saber o desenho do gráfico, pelo menos não para o vestibular. O que você tem que saber é como encontrar as raízes desse polinômio. Para isso, a gente vai estabelecer algumas estratégias. Nessa aula eu vou te ensinar a encontrar essas raízes. E também tem que saber como que se comporta a função a partir de suas raízes. Então vamos lá. Primeira operação básica é p menos q. Como que você faria o polinômio p menos o polinômio q? Bom, eu vou pegar aqui o polinômio p, que é x ao cubo menos 4x² menos x mais 4, menos o polinômio q, 2x² menos 2. Esse parênteses aqui, que eu vou rabiscar aqui de azul, ó, esse parênteses ele não é obrigatório. Eu poderia simplesmente omitir esses parênteses aqui do polinômio p. Mas esses parênteses que eu vou pintar de amarelo, esses são obrigatórios. Por que que eu tenho que obrigatoriamente colocar esses que estão em amarelo? Por causa do sinal de menos. O menos tem que trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu vou repetir aqui o primeiro polinômio, que é o polinômio p, e troquei o sinal, então, do segundo polinômio, menos 2x² mais 2. E dessa forma, é só a gente somar os termos em comum. Menos 4x² soma com o menos 2x², e o 4, esse 4 que está aqui, vai somar com o 2. Prontinho. Você soma todos os termos que têm o mesmo grau e acabou. Fica x ao cubo menos 6x ao quadrado menos x, que não tem ninguém para somar, então a gente vai só mantê-lo, e 4 mais 2, 6. Esse é o polinômio p menos q. Se fosse mais, era até mais simples, né? Se fosse um sinal de mais aqui, não precisaria pôr nenhum parênteses, é simplesmente juntar os termos em comum, é até mais simples de fazer. Como que a gente faz agora a multiplicação? P vezes Q. Se eu quiser multiplicar os dois polinômios, eu vou colocar entre parênteses o polinômio P, entre parênteses o polinômio Q, e agora é só fazer a distributiva. Multiplicação de polinômios é propriedade distributiva. A gente vai multiplicar aqui todos os termos
por todo mundo, ou com todo mundo. Né? São 8 multiplicações aqui para a gente fazer. Então, fazendo as multiplicações, aqui está. X ao cubo vezes 2x² dá 2x à quinta. X ao cubo vezes menos 2 dá menos 2x ao cubo, e assim por diante. Né? Eu já fiz todas as multiplicações e encontrei esse polinômio enorme aqui. E agora é só a gente juntar os termos em comum. Menos 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Além disso, esse 8x² com esse 8x². Né? E além disso, trocando aqui a cor, não tem mais ninguém, né? Mais ninguém, porque o 8x², o menos 8x², não tem nenhum termo à quarta para juntar. O 2x também não tem nenhum termo com x e o termo independente. Então, eu vou juntar somente esses aqui que eu destaquei. Deixa eu tirar esses que estão de rosa. Ok? Muito bem. E aí a gente juntando, apaguei tudo já. E juntando tudo, a gente vai ter este polinômio. 2x à quinta menos 8x à quarta menos 4x ao cubo mais 16x², que é o 8x² mais 8x², e mais 2x menos 8. Então você reparou que fazer adição e fazer multiplicação, subtração também, né, não é tão complicado assim, basta você ficar atento com as distributivas e com os sinais de cada termo, ok? Muito bem, e como que eu faço um polinômio vezes um número? Polinômio vezes um número é só fazer distributiva também. 5 vezes esse polinômio faz a distributiva do 5, então fica 5x ao cubo menos 20x² menos 5x mais 20, que é o 5 vezes 4. E como é que a gente eleva um polinômio ao quadrado? Se você quiser elevar um polinômio ao quadrado, nesse caso aqui do polinômio Q, é um produto notável. 2x² menos 2 ao quadrado, basta você desenvolver o produto notável. Então fica o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Dessa forma, você desenvolve o produto notável e encontra. Vamos supor que o exercício pedisse esse p ao quadrado aqui. Como que você faria p ao quadrado? P ao quadrado teria que elevar esse polinômio ao quadrado, né? Só que não é um produto notável, porque nós temos aqui 4 termos. Então, nesse exemplo aqui, você não tem escolha a não ser fazer a distributiva. Você vai fazer x ao cubo menos 4x², aqui, menos x mais 4, ok? E multiplicar por ele mesmo. Eu vou multiplicar antes aqui. Então, x ao cubo é só multiplicar o próprio polinômio por ele mesmo. Menos 4x² menos x mais 4. Muito bem. Então, você tem aqui um monte de multiplicação, né, para poder efetuar a propriedade distributiva. E aí não tem jeito, você vai ter que fazer ele vezes ele mesmo. O produto notável só vai ser interessante quando você tem dois termos. Muito bem, e agora vamos para a raiz. Quando a gente fala de raiz de polinômio, geralmente você vai ter que resolver uma equação. Então, quais são as raízes de 2x² menos 2? Eu vou abrir aqui o GeoGebra, deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, ó. Eu já te ensinei a encontrar essas raízes com o GeoGebra. Digita no Google aqui, GeoGebra, ok? Abre o site e aí você vai colocar na primeira calculadora aqui. Nessa primeira calculadora, você consegue fatorar e consegue expandir o polinômio. Então, y igual 2x², dá um espacinho aqui, menos 2. Ok. Então, claramente, bom, a gente já sabia que era uma parábola, né, pelo fato de ser um polinômio de grau 2. Nós temos aqui, então, claramente as raízes. As raízes são menos 1 e 1. É claro que, para não ter dúvida, você vem aqui nas ferramentas básicas e procura a ferramenta de raízes, né? Clica. Ele vai pedir para selecionar a função, é só clicar em cima do gráfico. Então apareceram aqui as raízes A e B, volta na calculadora e apareceram. Então a raiz A é 1 e a raiz B é menos 1. Aqui está representado o par ordenado, né? O par ordenado com y igual a 0 para indicar aqui os pontos.
Muito bem. Outra forma de fazer é você fatorar essa expressão. Então, eu vou copiar isso aqui, 2x² menos 2, e vou usar o comando de fatoração. Fatorar, já apareceu aqui, ó, fatorar polinômio. E no lugar do polinômio eu vou colar o polinômio que nós estamos trabalhando, igual. Então, isso, fatorou aqui, 2x menos 1, x mais 1. Você lembra o que significa esse 2x menos 1, x mais 1? Nós temos aqui, deixa eu pegar minha caneta, nós temos aqui uma das raízes, se aqui está x menos 1, nós temos mais 1 como uma das raízes. Lembra que tem que trocar o sinal. E aqui nós temos x mais 1. X mais 1, então quer dizer que menos 1 é outra raiz. Então essas são as duas raízes do polinômio, né? Aqui estão as duas raízes, mais 1 e menos 1. Isso aqui era para fechar a chave, né? Ficou terrível aqui a minha chave. Muito bem, então com o gráfico, com o auxílio do GeoGebra, você pode fazer dessas duas formas. Nesse caso aqui nós conseguimos fatorar o polinômio. Agora, como é que a gente faz essa conta na mão? Normalmente nós não temos uma ferramenta gráfica, né, nos nossos vestibulares ou nas nossas provas. Deixa eu abrir então aqui de novo o PowerPoint. Aqui está. Muito bem. Então, quais são as raízes de 2x² menos 2? Para encontrar as raízes, algebricamente, você vai igualar a zero. Lembra que raiz é o valor que anula o polinômio. Então, repare que eu troquei aqui o polinômio, a função y, né, por zero. Vamos resolver essa equação. Eu posso somar 2 em ambos os membros, posso dividir por 2 em ambos os membros, e agora é só extrair a raiz quadrada. Quando você extrai a raiz quadrada, não esqueça que nós temos duas respostas. As respostas são mais 1 e menos 1. Como nós já sabíamos, né? Usando o GeoGebra aí para ajudar a enxergar. Então, nós temos raízes 1 e menos 1, e sabemos que o gráfico dessa função é uma parábola. Bom, agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um polinômio de grau 3. Eu vou te ensinar a encontrar essas raízes aqui usando o dispositivo de Ruffini. Só que nesse caso, nesse exemplo, a gente consegue fatorar o polinômio usando uma técnica, que é essa aqui, ó. A gente chama de técnica do agrupamento. Eu troquei o P por zero, e olha só como é que a gente vai tentar agrupar isso daqui. Eu vou pegar os dois primeiros termos e vou colocar o x em evidência. Só que repare que o maior termo entre esses dois primeiros aqui é o x². Então, você pode pôr o x em evidência, mas a ideia é tentar colocar o termo de maior grau. O termo de maior grau entre esses dois aqui é o x². Então, eu vou colocar o x² em evidência, dessa forma aqui. E com esses dois últimos termos, eu vou colocar menos 1 em evidência, dessa forma aqui. Se eu colocar o menos 1 em evidência, os sinais vão trocar. Eu vou te mostrar como é que fica. Vai ficar assim, ó. Então, colocando x², que é sempre o termo de maior grau que a gente tenta pôr em evidência, senão não vai funcionar. Coloco o termo de maior grau aqui nos dois primeiros, em evidência, e ficou x menos 4. Colocando menos em evidência, repare que nós temos um 1 aqui invisível, vou colocar o 1 aqui, né? Menos 1 em evidência, fica x menos 4. Se você fizer distributiva, vai voltar a ser exatamente o que era aqui. Tá, mas e daí? O que eu faço agora? Agora você vai continuar colocando em evidência. Esse x menos 4, ele é comum. O x menos 4 é um fator comum, então você pode pôr o x menos 4 em evidência também. Olha só, eu coloquei o x menos 4 em evidência e veja se você entende da onde que eu tirei esse x² menos 1 aqui, ó. Esse x² menos 1 veio daqui, x² menos 1. Nós chamamos essa técnica de técnica do agrupamento. Nem sempre vai ser possível você fazer o agrupamento. Nesse exemplo, a gente consegue fazer o agrupamento, é um polinômio especial que funciona. Agora, como é que termina de resolver? Eu não encontrei as raízes ainda. Pega esse x² menos 1 igual a zero,
ou você pega o x menos 4 e iguala a zero. Então, essas são as possibilidades que fazem o polinômio se anular. É só separar. Coloca aqui em um canto x² menos 1 igual a zero e no outro canto x menos 4 igual a zero. Resolve essa equação do segundo grau, x² igual a 1, e aí você encontra então duas possibilidades, mais 1 e menos 1, e aqui você encontra x igual a 4, é uma equação de primeiro grau. Essas são as três raízes do polinômio, 1, menos 1 e 4. 1, menos 1 e 4. 1 e menos 1 veio daqui, do mais ou menos 1, e o 4 veio daqui, x igual a 4. Se nós usarmos o GeoGebra, eu vou te mostrar aqui já, deixa eu sair aqui, ok? Então, abrindo aqui de novo, eu tinha fechado, então vou abrir por aqui mesmo, ok? Opa, eu abri o Google Tradutor, era para abrir o GeoGebra, aqui está. Ok, então o GeoGebra já apareceu aqui direto, né? Esse GeoGebra, olha só o que eu te mostrei numa aula passada. Esse GeoGebra que abriu não é a versão que a gente vai usar. Essa aqui é a versão Classic. Tá vendo que não aparece escrito calculador aqui do lado? Né? Então nós não vamos usar essa versão aqui. Eu vou digitar de novo no Google GeoGebra, ok? Eu vou abrir, não é o Classic que a gente vai usar. Eu vou abrir o site e vou pegar essa primeira aqui, ó. Essa primeira calculadora é a que está escrito calculador aqui do lado. Né? E essa aqui que a gente usa para fatorar e para expandir. Então, y igual, o polinômio é x ao cubo menos 4x². Opa, eu coloquei elevado a 30 aqui. Menos 4x², depois menos x mais 4. Apareceu lá em cima, só um pouquinho. Menos x e agora mais 4. Ok. Então, esse é o polinômio. Né? Se a tela está muito grande, se o gráfico não coube na tela, basta você dar um zoom aqui, e aí você separa e enxerga o gráfico direitinho. Repare que as raízes são, vamos dar um zoom, aqui dá para ver mesmo que é menos 1, 1 e 4. Eu vou usar a ferramenta de fatoração. Lembre que a ferramenta de fatoração nem sempre vai funcionar, só vai funcionar se você tiver a quantidade de raízes reais igual ao grau do polinômio. Nesse caso aqui nós temos 3 raízes reais e temos também o polinômio de grau 3, então vai funcionar. Eu vou colocar aqui fatorar, apareceu fatorar polinômio, né? Isso aqui embaixo é o que eu quero copiar, é o que eu quero colar. Muito bem. Então, fatorando o polinômio, vai aparecer a fatoração x menos 4, x menos 1 e x mais 1. São as raízes que nós já sabíamos que estavam aqui. Né? Lembrando sempre de trocar o sinal quando o polinômio estiver fatorado. Troca o sinal do menos 4, então 4 é uma raiz. Troca o sinal do menos 1, então 1 é outra raiz. E troca o sinal do mais 1, nós temos então menos 1 como outra raiz.